Parte. Livro Politizando 2. A Política com Caô. Autor Henrique Dias. Capítulo 24. Fazer acontecer, aqui e agora. Esse é o momento, essa é a hora. Por que esperar? O tempo voa, e quando o olho termina de piscar, o tempo já passou. Tudo está mais rápido, tudo está mais concentrado. O tempo que temos não basta. Falta tempo para tudo. A vida está diferente, as opiniões estão diferentes, mas as atitudes nem tanto. Para que deixar para lá e esperar as coisas acontecerem? Depois, não adiantará reclamar. Lá atrás você deixou quieto, deu de ombros. Então, agora pagarás pela sua falta de atitude. Tudo está mais precoce, o crescimento físico, a liberdade noturna, a primeira transa, uma moto ou um carro, o direito ao voto e muitas outras coisas. A maioria das pessoas possuem hoje o que seus avós e os seus pais não tiveram. Em compensação, essa mesma maioria de pessoas não tem tanta responsabilidade como seus avós e pais tiveram. Então, seja responsável e atuante nas escolhas dos caras que irão mandar na cidade, no estado e na nação. Não saia por aí, votando em qualquer um. Voto não é brincadeira, é coisa muito séria. Assim, aqui vai um conselho de pai, que inclusive dei para os meus filhos. A vida é feita de escolhas. Depois de escolher, não esqueça de acompanhar aquele que mereceu seu voto. Veja bem, se o cara prometeu algo que você tenha gostado, essa promessa precisa se realizar. Do contrário, você terá todo o direito de cobrança e de colocar a boca no mundo. Estude, aprenda e faça-se respeitar. Use uma das armas mais poderosas que existem, a comunicação. Use essa ferramenta que você domina como poucos para ser um cidadão ativo, consciente e de olho no bem-estar da sociedade, a fim de um futuro melhor. Estamos falando da internet, essa ferramenta que você tem na sua mão e no seu smartphone. Existem muitas maneiras de você participar da vida política da sua cidade, do seu estado e do seu país. Mas aqui vai uma dica. Sabe aqueles produtos que vêm com um aviso: agite antes de usar? Então, na internet, para ser um cidadão consciente e usar o seu direito de palavra e de participação na vida política, deixo esse aviso: estude e pense antes de usar. Capítulo 25. A arte de viver da fé, costume ou resignação. Esta parece ser a conduta do brasileiro frente aos problemas que o afeta. Essa paciência de Jó foi bem incluída na nossa maneira de ser. O mundo pode estar acabando, mas nós sempre deixamos tudo nas mãos de Deus e sempre achamos que as coisas vão melhorar. Quantas e quantas vezes já vimos cenas de desastres, naturais ou não, e quando as vítimas dão os seus depoimentos é muito comum ouvirmos: foi a vontade de Deus e se Ele quis assim. Mesmo quando existe responsabilidade de alguém, as vítimas se amparam na vontade divina. Será esta a melhor forma de reagir aos acontecimentos? Por que tanta subserviência? Jesus Cristo nos ensinou a darmos a outra face e a não revidarmos. Esse ensinamento é muito bonito, assim como também muito digno. Mas será que é para ser aplicado em todas as situações e em todos os momentos? Não se pode fazer uso deste ensinamento cristão de forma generalizada, principalmente quando a agressão sofrida coloca em risco a sua própria vida. A fé e a esperança só se concretizam mediante uma ação. Por exemplo, o sujeito que fica sonhando em ser milionário e sempre tem uma esperança de que isso aconteça. Na realidade, ele só conseguirá concretizar o seu sonho se trabalhar muito e ter sucesso em seus empreendimentos. Numa segunda hipótese, apostando em jogos de azar. Fora disso, somente com fé e esperança, dificilmente conseguirá. Já estamos falando em milagre. Muitas pessoas ainda não entenderam que a ausência de ações praticamente define situações. Essas pessoas ficam acomodadas esperando uma intervenção divina. Acreditam serem merecedoras da dádiva esperada. Transferindo essa situação do campo pessoal para o plano coletivo, teremos o seguinte resultado: um povão, uma galera, uma massa, uma população, e etc., de fácil manipulação e doutrinamento. Em termos gerais, essa massa vem carregada geneticamente de uma passividade a toda prova e de um senso de humor
que muitas vezes a leva a rir da própria desgraça. Sermos historicamente um povo pacífico contribuiu muito para deixarmos as coisas como estão em nosso país. Por isso, essa passividade, tão alardeada e muitas vezes motivo de orgulho, parece ser a pedra em nosso sapato. Sem essa passividade, certamente, muitas coisas negativas que ocorreram e ocorrem em nosso país teriam um outro desfecho. Não dizem que a ocasião faz o ladrão? Pois é, os ladrões do Brasil, não só os ladrões de galinhas, falamos principalmente dos grandes tubarões, eles sabem bem deste estilo comportamental do povo brasileiro. Com isso, metem a mão no dinheiro público legal e ilegalmente, e se apossam de bens que não lhes pertencem. Eles sabem que nada ou quase nada sofrerão de punição pelos atos ilícitos cometidos. Ao longo da história moderna e da contemporânea, o brasileiro é quase que um povo único no mundo. Entre outras coisas, conseguiu sua independência sem guerra, algumas regiões, é verdade, lutaram pela independência. Passou da monarquia à república sem guerra. Na velha república 1889 a 1930 teve alguns conflitos até que sérios, porém, regionais. Na ditadura Vargas 1930 a 1945, tirando o levantamento dos paulistas em 1932, nenhuma outra grande revolta aconteceu. Passou por um período de 21 anos de governos militares enquanto os argentinos por apenas 7. O povo hispano-americano é bem mais pavio curto que o brasileiro. Até que seria bom termos mais atitude, da forma como eles tiveram ao longo da história. Resumindo, passamos por golpes e revoluções sem muita luta e sem muito sangue derramado. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que só a fé e a esperança são suficientes para nortear o futuro do povo brasileiro? Capítulo 26. Não negociar as suas convicções. Esse título pode parecer absurdo, ditatorial ou irreal, mas não é nada disso. Quando analisamos os resultados históricos dos nossos poderes legislativos, descobrimos que eles estão sob um sistema colapsado, apodrecido e imoral. Dos três poderes, o legislativo é sem dúvida o mais importante, e como estamos vendo, ele não funciona, não evolui e não legisla de acordo com os anseios do povo. É na verdade, um descontrolado balcão de negócios. Uma boa solução, por mais louca que possa parecer, seria o fechamento de todos os legislativos ao mesmo tempo. Chega de esperar que esse sistema se autorregenere. Não há mais tempo, não há mais esperança e nem futuro. Não é necessário descrever aqui as centenas de casos que mensalmente são denunciados na imprensa nacional. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores são em grande parte indignos representantes do povo. Eles sim representam poderosos grupos financeiros, empresariais, ideológicos e até mesmo de organizações criminosas. Costumam se definir como pertencentes a uma bancada, seja vinculada à direita ou à esquerda. Assim como também fazem da atividade uma profissão, onde perpetuam os vícios da incompetência e da inoperância. A gente fica pensando em encontrar um modelo para gerir as questões públicas. Acho que a maioria dos brasileiros são assim. Entendo que a monarquia seria o melhor sistema político para o Brasil, porém, enquanto ela não volta, minha sugestão de república seria mais ou menos assim. Sou favorável ao sistema distrital simples com apenas 2 partidos políticos. Isso geraria a seguinte situação: imagine a sua cidade e o seu estado dividido em distritos. O total da população da cidade e do estado definirão o número de distritos. Regra básica para as cidades: cidades com menos de 150 mil habitantes terão no máximo 5 distritos, ou seja, 5 vereadores. 2 cidades entre 150 mil e 600 mil habitantes terão no máximo 1 vereador para cada 30 mil habitantes. 3 cidades acima de 600 mil habitantes terão que ser divididos em 21 distritos e ter 21 vereadores. 4 Cada distrito de uma cidade deverá ser disputado por apenas um candidato de cada partido. Então, coleguinha, no distrito que você estiver morando, você terá 2 opções: votar no candidato do Partido Conservador, ou votar no candidato do Partido Progressista. Já nos estados, os distritos deverão ser conformados com 1 milhão de habitantes.
Nesses distritos, deve-se aplicar a mesma regra da eleição para vereadores. Apenas um candidato de cada partido disputaria a eleição no seu distrito. Com essa regra, o número de vereadores no Brasil diminuiria de 60 mil para menos de 20 mil vereadores. Nos estados, diminuiríamos de um pouco mais de 1.000 deputados estaduais para cerca de 250 estados menores, teriam no mínimo 5 deputados. Para o Congresso Nacional, teríamos a seguinte conformação: 200 deputados federais fixos e 27 senadores fixos. Desta forma, teríamos uma diminuição no Congresso Nacional de mais de 360 políticos. Os mandatos seriam de 2 anos para vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Para esses 3 cargos, permitir apenas uma reeleição. Os senadores teriam um mandato de 4 anos sem reeleição. Prefeitos, governadores e presidentes, mandatos de 4 anos sem reeleição. Todas as eleições devem ocorrer no mesmo dia e no mesmo ano. Mais uma regra muito importante para esse sistema funcionar: eleitor que estiver dependendo de alguma ajuda econômica, seja municipal, estadual ou federal, não terá direito de votar. Isso acabaria com a compra de votos indireta. Para a Corte Máxima da Justiça, Supremo Tribunal Federal, os ministros também deveriam passar pelo escrutínio popular. Tendo o mandato fixado em 6 anos, sendo necessária a cada 2 anos, uma renovação de 1/3 dos ministros. Também não seria permitida a reeleição no STF. Para esse novo sistema político partidário em nosso país, seria proibido o repasse de dinheiro público aos 2 partidos existentes. As eleições deveriam ser realizadas com o uso de urnas eletrônicas com o voto impresso. A proposta acima é apenas mais uma das muitas que você ouvirá ao longo de sua vida. Umas mais, outras menos radicais. Umas mais, outras menos possíveis de serem aplicadas. Mas, algo precisa ser feito e que seja dentro de conceitos nacionalistas, humanitários, influenciados pelo bem comum e que visem uma justiça social resultante de uma política apoiada na família, educação, trabalho, na tecnologia e no respeito às gerações futuras. Quando essa consciência social for atingida, haverá naturalmente um equilíbrio nas ações dos indivíduos. Direitos e deveres ocuparão o mesmo espaço social, político e econômico. Assim, apesar de minha adolescência rebelde ficar cada dia mais longe de minha existência, continuo mantendo o sonho e o ideal de ver o Brasil caminhar lado a lado com as nações mais desenvolvidas do mundo. Meu desejo de estar em um país soberano, organizado e próspero. E essa é uma convicção que considero inegociável. Capítulo 27 Manual de Sobrevivência. Vou deixar aqui uma dica, para você ir sobrevivendo nesse caos, enquanto as coisas não entram nos eixos. Em 1999, quando descobri o programa Word, vislumbrei a possibilidade de criar um documento de vital importância, para acabar com aquela história de que brasileiro não tem memória. Com o título de Lista Negra da Política, comecei a colocar em ordem alfabética os nomes de políticos, funcionários públicos e pessoas envolvidas em escândalos de corrupção. Ao lado do nome do envolvido eu colocava o partido, a data, o nome do escândalo, uma breve descrição do crime e a fonte da notícia. Durante 6 anos, colecionei através da internet, da TV, da rádio e jornais, o nome de 1.500 pessoas. Diariamente varria os noticiários à procura desses canalhas. Nesse período, morava nos Estados Unidos. Pretendia escrever um livro identificando essa corja de bandidos e relacionando-os com os crimes praticados. Porém, não dava conta de tanta bandidagem no Brasil. Chamou minha atenção a reincidência de alguns nomes em novos escândalos. Naquela época, estava com visão monocular. Com a piora da minha visão, pois eu enxergava apenas 10% em um único olho, era muita notícia para ler e selecionar. Se eu consegui fazer esse trabalho, sei que vocês também conseguirão. Com certeza, até mesmo com mais qualidade do que eu fiz, pois, esse trabalho pode ficar bem melhor no Excel. A maioria de vocês já nasceu, chipado, e o caminho fica bem mais fácil.